episódio do Pod Psi com essa maravilhosa Maína Lua. Toda lua ela, toda maravilhosa, brilhante, resplandecente. Que prazer estar aqui nesse novo episódio com esse ser maravilhoso para falar de um tema que inquieta muita gente e acalma também o coração de muita gente. A Maína, ela é escritora de um livro junto comigo, ela escreveu um capítulo do livro e a gente vai falar sobre esse capítulo aqui hoje. Maína, como é que foi esse rolê? Aliás, primeiro se apresenta, né? Porque eu te conheço, mas vai que o povo não te conhece. Aliás, nesse instante estou muito inquieta, né? Porque tanto inquieta quanto acalma, a inquietação está em mim, mas a gente segue assim, porque faz parte da vida. Bom, sou Maína, psicóloga, apaixonada. Maravilhosa. Pela... Eu não posso ficar te babando muito, porque às vezes ficam com ciúmes, entendeu? É, né? É. Então segura, gata. Deixa pra depois. Já segurei. E, bom, tenho um caminhar aí de psicologia junto com Kelly, né? Kelly sempre foi minha mentora e abriu muitos caminhos pra mim nesse mundo. Se hoje eu tenho um histórico com psicologia, né? Posso dizer graças à minha insistência? Graças ao UNB/minha insistência. Exatamente. Mas assim, Maína, você fala isso, eu acho graça, né? Mas, beleza, eu cheguei na sua vida, a psicologia já estava lá, só que teve uma escolha antes. Você escolheu a psicologia em algum momento da sua vida, independente de qualquer pessoa externa, de qualquer fator externo. Ela foi uma escolha, né? E uma escolha numa universidade que é um dos 3 cursos mais concorridos. Então, por mais que você ainda, né, tenha essa coisa assim de... a psicologia veio depois e aí eu fui me apropriando dela, ela já era uma escolha na sua vida. Sempre foi desde que você decidiu, né, se prestar a fazer um vestibular, passar ali 5, 6 anos na UNB para poder se formar. 6 anos e meio. 6 anos e meio, desculpa. Porque você entra na UNB, você sabe o dia que você entrou, agora o dia que você vai sair, minha senhora, é uma incógnita. E olha, nem foi por conta da UNB, foi por mim, assim, né? Eu escolhi, eu disse sim pra ela, mas eu vejo que ela me escolheu primeiro, né? E falou, vem, eu falei, não. Olha, a jornada, a gente estava falando mais cedo, né? A jornada do herói. A gente sempre recusa o chamado. Primeiro. A jornada do herói, não. Até que... Tem sempre um até que a vida te traz. Dá uma laçada, você fala, ok, eu vou. E eu escutava aquela história assim de, não, você vai fazer psicologia porque você quer se tratar. Eu jamais! Nunca! O clássico. Eu tô lá porque eu quero. Não, aí tem 2 clássicos. Porque você precisa, né? Você precisa se tratar, ou seja, você é meio doido mesmo, você só vai cuidar de doido e vai morrer pobre. Esses são os clássicos. É verdade. Minha mãe não queria, assim, sabe? Tava lembrando esses dias, ela demorou a aceitar a ideia, né, de eu fazer psicologia. Foi lindo o dia que ela tipo, me abençoou e falou, não, minha filha, que bom que você passou. Aí eu acho que não vou morrer pobre. E até porque quando você passou, você já era concursada, né? Já. Então ela não era assim uma alternativa de, tipo, eu vou fazer isso para ter um sustento, digamos assim. Era tipo, já tenho um sustento e vou fazer algo que me faça feliz. Exatamente. Eu entrei no STJ aos 18 anos. Com a ideia de que, assim, eu só vou ficar o tempo necessário, eu precisava do dinheiro, né? Só vou ficar o tempo necessário para encontrar alguma coisa que eu ame fazer nesse mundo. E já tinha entrado em nutrição, já tinha feito teologia, metade do curso de teologia.
E aí, finalmente, eu entrei na psicologia e falei, cara, não sei o que fazer, não. Tô perdidona. Vou fazer isso aqui. Mas não é por terapia, não tô indo lá me tratar. Nenhum estudante de psicologia tá lá porque tem problema. Não! E o sono que eu sentia nas aulas justamente quando tava começando a falar de clínica, eu dormia. Tava acordadaça, daqui a pouco, pá. E nisso eu já comecei a fazer terapia, né? Uhum. E ela me trazia, mas o que tava falando naquela aula? Por que você sentiu tanto sono? E aí você começa a entender, né, as suas resistências, os seus medos mesmo, os meus medos. Né? E, bom, não foi uma terapia, óbvio, a psicologia, mas é um encontro. Fala isso para os estudantes de psicologia, por favor, que o curso de psicologia não é terapia. Não, por favor. Vai piorar bem. Vai piorar bastante até melhorar, entendeu? E é a terapia que melhora, não é o curso. Se você não for atrás, vai só piorar. Porque vem a sua treta junto com a treta dos outros, que você acredita que você vai ter que curar a treta dos outros, então dá ruim. Aí cria uma nova treta. Das grandes. Fedida. Olha, eu tenho a cabeça de Fantástico Mundo de Bob. As cenas se criam na minha cabeça, tá? Sim. Então, assim, você fala uma coisa, eu vou imaginar. Mas aí, você descobriu por que na terapia, por que as aulas de clínica te desconectavam? Eu vejo essa coisa do dormir muito como desconectar, né? Eu vou ali desconectar do planeta, aí eu volto. Pronto, nada aconteceu. Não dou conta. Desliga. Então, acho que aquilo que você tem muito medo é algo que também te chama muito, né? E dizem, eu não sei quem é o autor dessa frase de verdade, mas dizem que o que você mais tem medo na vida, ali está o seu propósito. Ai! Que medo! Concordo. Eu já ouvi essa frase em alguns podcasts, já ouvi algumas pessoas falando isso, não sei de quem, né, a autoria da frase, mas eu já ouvi e faz muito sentido. Muito sentido. Aliás, você já me falou essa frase em outro momento, quando eu brigando com mais uma faculdade, né? Porque eu gosto de brigar. Eu vou, mas brigo. Tem esse rolê aí. Conta esse rolê aí. Porque a maioria das pessoas ainda não sabe desse rolê. Pois é. Porque você, né? Uma, duas, já a quarta. Quarta. Eu terminei a psicologia em junho. Em agosto eu comecei... Junho de 2016. Em agosto eu comecei a estudar pro vestibular para fazer medicina. E entre estudos, entre provas, entre frustrações, entre olhar para mim, acabei entrando no curso. Tô no 4º semestre, brigando profundamente. Fortemente. Qual é a aula que você dorme dessa vez, mãe? Não dá pra dormir, né, senhora? Não tem condição de dormir, não. Mas agora eu tô matando a aula de técnicas operatórias. Porque eu tenho certeza que eu vou entrar e eu vou desmaiar, né? Assim. Eu imagino que eu também desmaiaria, entendeu? Porque eu e sangue somos... A gente não convive na mesma sala, sacou? Irmã, eu cortei a minha mão nas férias. Eu passei mal. Eu te entendo pra caralho. Porque eu já desmaiei tirando o ponto eu fiz uma cirurgia no pé, eu fui tirar o ponto. Aí acordo, tipo assim, porque para quem desmaia, nada aconteceu no tempo que, né, a vida fez um corte, nada aconteceu naquele... É igual vodka, né? É o editor de vidas. Aí teve um episódio, aí eu lembro da menina com estilete no meu pé tirando o ponto. Depois eu não lembro de mais nada, eu estava deitada numa maca em algum lugar. Falei, o que aconteceu? Ela, não, você só desmaiou, tirando o ponto do pé. Então, moça, eu e sangue a gente tem um problema. Desmaiei, tirando um ponto do pé. Eu super te entendo. Pois é. E incrível que o professor é maravilhoso. Pensa num ser, assim, que... Aí eu falo, caraca, vida, ok, tô entendendo. Que no meio de todo esse medo, né? Porque também não tem como
como, tipo, falar, vou fazer medicina e não vou fazer cirurgia, né? Tipo, não tem opção. Você vai ter que passar por isso. Na faculdade, vai ter o internato, você vai ter que estar ali dentro. Você pode escolher não atuar com isso. Depois, mas neste momento você não tem opção. Graduação não tem muita escolha, né? Já entendi por que eu não fiz medicina. Obrigada, Deus. Também, neste caso, eu fico brigando com Deus, né? Porque eu falo pra ele, Deus, bota as coisas, me mostra, Deus, me mostra o caminho, mas põe neon, põe uma setinha, porque eu sou meio lésbica, né? Direciona o negócio lá do caminho que você quer que eu vá, mas ajuda, né? Mostra o caminho, né? Só pra... Aí ele mostrou, aos 6 anos de idade, que era psicologia. Ainda bem que ele botou... De idade, meu Deus do céu, isso é chocante pra mim. Como assim, Kelly? 6 anos de idade. 6 anos. E eu tenho tanta clareza disso, porque a minha vida é marcada por épocas e casas em que eu morei. E neste momento, eu estava morando com o meu pai e com a minha madrasta. Eu fui morar com a minha mãe aos 7. Então, foi aos 6. Porque, né, nesse ano que eu morei com meu pai e a minha madrasta, nessa casa que nós morávamos, eu tinha 6 anos. Então, eu tenho muita certeza do período... da idade por conta do período e eu morava naquela casa naquela época. O meu pai e a minha madrasta saíram dessa casa e a minha mãe veio morar com a gente. Então essa foi a 4ª configuração familiar que a gente teve. Então eu fui morar com a minha mãe aos 7. Então isso aconteceu antes. Por isso que eu tenho tanta clareza da idade. Porque a minha vida ela é muito marcada por famílias, casas, momentos muito marcantes e eu sei as idades em que eu estava em cada um desses momentos. E qual foi o episódio? Não sei. Eu tava... Você sabe que eu sou goiana, né? Pé rachado. Naps. Não sou diabética, não sou de Anápolis. E eu não sei porquê, eu não sei de onde vem esse rolê. As crianças, depois que almoçam, precisa fazer o quilo do almoço pra brincar. Não pode brincar. Não pode correr, pra não dar congestão. Porque goiano não fala congestão, filha. Congestão. E aí eu me lembro que a gente tava almoçou, meu pai e a minha madrasta estavam recebendo uns amigos dele, que era inclusive comadre da minha madrasta, era a madrinha do filho que o meu pai e a minha madrasta perderam. E aí, eu lembro desse episódio, não por eles estarem lá, mas porque a gente estava brincando com os filhos deles lá atrás da casa. Então era eu, meu irmão e minha irmã, os filhos do meu pai, e os 2 filhos da comadre da minha madrasta. Tava todo mundo brincando. Aí eles deram comida pra gente e mandaram a gente sentar na sombra. E nós ficamos sentados assim na sombra. E a conversa era que no ano 2000 o mundo ia acabar, porque a gente tinha certeza absoluta. Certeza. Mas não tinha dúvida. E aí eu era mais nova, e aí começamos a contar nos dedinhos de quantos anos a gente ia estar quando o mundo acabar, pra saber quantos anos a gente ia ter quando morresse. Eu já vivi 20 e tantos anos depois disso. Tá todo lucro. Todo lucro. E aí eu lembro, eu contando assim nos dedinhos pra saber com quantos anos eu ia morrer. Aí eu, caraca, quando o mundo acabar eu vou ter 20... Desse jeito, eu falei. Quando o mundo acabar eu vou ter 21 anos, vou ter terminado a minha faculdade de psicologia e não vou nem ter trabalhado. Meu Deus. Porque eu já queria trabalhar com 6 anos de idade, velho. Cara, que ruim. Eu sou uma pessoa esquisita, eu sei. E aí eu fiquei indignada. Como assim o mundo vai acabar e eu vou ser psicóloga e não vou nem ter trabalhado? Porque na minha cabeça já era assim, tipo, não tinha uma fase de vou me divertir, vou viajar, vou fazer uma faculdade, vou trabalhar. E sempre foi muito assim. E foi assim? Não, no meio do caminho eu tive uma filha. No meio do caminho eu vi a faculdade da maternidade, já calma, Maína. Então, nos meus planos, eu ia terminar o ensino médio com 17 para 17, né? Ia já entrar na faculdade, com 21 eu ia estar formada. Psicóloga. Então, eu lembro dessa fala com muita clareza. E é muito marcante esse dia pra mim, que foi um dia que o meu irmão e o filho mais velho, né, dessa moça que tava lá em casa almoçando, eles tiveram uma ideia brilhante de fazer uma gangorra. Botaram uma pedra, botaram uma tábua e botaram uma pedra aqui, aí um pulava de cá pra ver onde a pedra caía. Na cabeça do próximo. Meu
irmão saiu da brincadeira. Mentira, velho. Esse dia foi meio trágico. Sabe aquelas coisas que criança não esquece? Esse é um dos dias da minha infância que eu não esqueço. E eu gosto muito de contar essa história, porque é como se eu me recordasse todos os dias, todas as vezes que eu conto essas histórias, de como é forte em mim, como essa decisão ela já veio, sabe, em mim. E aí a gente vai falar de um tema que é a espiritualidade, né, que é o tema que você escreve e traz pra gente para compartilhar nesse livro, que pra mim também é muito forte. E por isso eu fiz questão de colocar esse como um dos capítulos. E na decisão dos capítulos, né, quando eu decidi os capítulos e vim convidar as pessoas para falar sobre esses temas, foi uma coisa muito de eu preciso ter isso aqui como parte de algo que está nascendo por meio de mim, né, por meio dessas pessoas, mas também por meio de mim. Então a espiritualidade dentro de 7 aspectos ali da vida é um pilar muito importante para mim, por eu ter essa crença muito forte de que tem algo maior, de que tem algo a mais, e que desse lugar, que eu não sei de onde é, mas dessa fonte que a gente chama de Deus, vinha essa inspiração muito forte, que era realmente o meu chamado. Eu não tenho a menor dúvida disso. E aí essa fala se conecta muito, né, com, que não foi planejada, mas que se conecta muito com a sua vinda aqui, com a sua participação, porque pra mim ela trata exatamente disso, da minha conexão com a espiritualidade. Perfeito. E aí a psicologia e a espiritualidade tem ali um ziriguidum, né? Porque tem muitas vertentes que falam que psicólogo não pode ter religião, que não pode falar de Deus, que não pode falar de religião. Enfim, cria-se uma celeuma na junção da psicoterapia. E aí eu acho legal a gente diferenciar isso aqui, né? A pessoa Maína, a pessoa Kelly, a terapeuta Maína, a profissional Maína. E aí sim vão ser duas, como é que eu posso falar? Duas percepções, onde uma, obviamente, a terapeuta vai trazer muito da Maína, da Kelly, né? Da pessoa, mas que a gente foi preparado e capacitado para respeitar o que vem do outro, e parece que essa coisa não fica muito clara aí no imaginário das pessoas, e a intenção desse podcast, do livro, do seu capítulo, é desmistificar isso, trazer um pouco dessa leveza da espiritualidade dentro da psicologia. E aí agora eu já falei demais. Eu vou deixar você falar um pouquinho, tá, Maína? Pode levantar o dedinho. Ô tia, então, eu convivi num contexto de igreja, né? De uma igreja evangélica. Eu cheguei a fazer teologia porque eu me identificava muito com aquilo, queria muito aquilo. E eu percebi a dificuldade das pessoas, as suas questões da vida, questões humanas, só que falavam, mas eu não posso ir a um psicólogo, porque ele não vai entender a minha fé. E eu continuo vendo isso. Mesmo... E tinha também uma parada de só ir, né, as pessoas só irem em psicólogos se fossem da igreja. Eu cheguei aí em um que era pastor e psicólogo. Só que assim, ele era amigo do meu sogro. Então, não tinha a menor chance, né, de eu colocar as minhas questões ali, porque não era uma pessoa imparcial. Não que sejamos imparciais, mas assim, estava muito ligado com o meu contexto de vida e com o que estava pegando no momento também. E eu continuo vendo isso, sabe? Eu já não tô mais nesse contexto religioso, mas eu continuo vendo as pessoas com medo de fazer uma terapia quando estão em meio a questões de fé, de espiritualidade muito fortes, quando isso está pegando. Porque pensa, mas a pessoa não vai me entender. E não é sobre entender. Né? Um terapeuta, ele está contigo para ser um espelho na sua frente. Eu acho tão bonito o jeito que você coloca, né, esse papel do terapeuta no teu capítulo. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho do continente.
do continente. Eu só li umas 5 vezes. Enfim, quase. Aquele negócio de você ver o filme e já repetir as falas, é tipo isso. Você fala mais que eu agora, né? Sim. Essa ideia eu acho muito legal, assim, de como um continente mesmo, como o Brasil, né? Como essa terra que sustenta a gente em meio a um planeta água, um planeta de oceanos, um planeta de oceanos profundíssimos. É como o nosso interior, a gente pode fazer uma analogia, né? E a gente, né, nesse ser completo e profundo que somos, nesse oceano que a gente não sabe o que tem lá no fundo, né? Quando a gente vai ver aqueles peixes, né, bizarros que tem com as luzinhas e tal. Onde a luz não alcança. Aí os peixes criam luz, né? Mas seres muito estranhos. E como tem aqui dentro também, né? Muita coisa que a gente não entende. A gente sabe, a gente vê muito pouco da extensão do nosso ser, da nossa psique. E um continente, ele vem como um lugar que você pode pisar, né? Como um lugar que você pode ter segurança, como você consegue se estabelecer para poder olhar para tudo aquilo, né? E um terapeuta, ele vem muito nesse espaço. Você consegue conter a pessoa que está à sua frente, você consegue dar no suporte. sentido de sustentar, né? Não de limitar. Exato. De dar esse suporte. De ampliar para que essa pessoa possa andar ali, né? Para que ela possa... E respirar, né? Porque você vai lá nesse oceano profundo, nesses mergulhos que a gente faz dentro da gente mesmo, tem hora que você precisa respirar, né? Haja fôlego. O negócio que não acaba é o tal do inconsciente. E não acaba mesmo. É muito legal essa ideia de que quando você lança luz em um lugar, olha o tanto de sombra que tem ao seu redor, né? E a ideia é muito essa, né? O terapeuta consegue te dar esse suporte para que você faça esse trabalho. Não é sobre julgar. Da mesma forma que não tem um julgamento sobre a sua sexualidade, não existe um julgamento sobre a sua fé, se você escolheu Jesus, se você escolheu Buda, se você escolheu o ateísmo, que seja. Mas é sobre o que isso diz de você. O que isso diz, a forma como você está olhando para Krishna, o que isso diz da sua pessoa, da sua história, aonde pega para você. E eu acho muito interessante pensar que numa experiência espiritual que você tem, não tem como você ser raso. O espírito já é o fundo, né? Já é uma profundidade muito boa do oceano. Então, se você pode abrir isso num processo terapêutico, quanto material vai se ter ali para trabalhar? E é isso. E é legal quando você fala, né? Nossa, eu achei muito massa essa sua frase, né? De o espírito já é a profundidade, né? Já é o lugarzinho, assim, de nós enquanto seres mais profundos, não tem como ser raso quando se trata, né, de vivências espirituais e tal. Mas como é que tem esse medo no imaginário coletivo e tal, né? Você é uma pessoa que estuda Jung, eu sou iniciante com o tio Jung, tio Ju. O tio Ju, vulgo Jung, ele traz muito, né, essa conexão. Eu acho que é um dos caras que primeiro tem coragem de trazer a espiritualidade para junto da psicologia, da psiquiatria, enfim, desse olhar mesmo do humano, né? Mas eu acho ele, tal qual o Freud falando da sexualidade infantil, né, da questão sexual infantil, né? Ele foi muito corajoso. Eles foram muito corajosos em falar coisas tão sensíveis, tão delicadas e tão ainda
sobre nuvens, né? Mal exploradas, ali tinha uma nuvem no meio do negócio e tal. E ele teve coragem de falar isso. E eu acho que é a primeira vez que a psicologia e a espiritualidade se conectam de alguma forma. E aí, obviamente, de lá pra cá nós tivemos várias pessoas que estudaram Jung, que mantiveram isso. Eu e a Bruna, a gente faz não, né? Porque eu comecei minhas aulinhas, ela tá lá, só, né, Bruna? Fala, né, Bruna? Vai aparecer só vai. Sim. Ou não, né? Que você vai falar mal de mim. Não, é que a gente vai fazer o curso da doutora Francis e ela traz muito do Jung, ela traz, né, uma pessoa assim que você vê que muitas pessoas hoje estudando com profundidade, trazendo os conceitos para a internet, então a coisa fica mais acessível. Ela não fica tão profunda, mas ela fica mais acessível para você saber que existe, para você conversar sobre isso. Mas na sua perspectiva, assim, na sua percepção, escrevendo o capítulo, na sua vivência, não só na sua vivência pessoal, mas na sua vivência como terapeuta, em que momento que a psicologia e a espiritualidade elas se conectam? Tudo bem, é quando o paciente traz, mas é só quando o paciente traz? Como é que é essa conexão da espiritualidade e da psicoterapia, por exemplo? Para o Jung, o grande motivo da gente estar nesse planeta é justamente você manifestar a sua essência. Você conseguir tirar o foco da sua personalidade do ego, que é o centro ali da consciência, e você deslocar isso para o self. O arquétipo do self é um arquétipo que ele tanto dá um limite, né, para o nosso ser, quanto ele dá um prumo de um alinhamento com algo que é maior do que o ego, né? O ego foi aquilo que brilhantemente você desenvolveu nessa caminhada da vida para poder viver em sociedade. Aquilo que seus pais e também para te proteger, né? Para ter medo, para ter resistência, para ter várias coisas para manter a humanidade viva aqui também, né? E essa caminhada, né, de você conseguir deslocar do ego o centro da sua consciência e transferindo ele, chegando cada vez mais perto do self, que a gente pode colocar como espírito, como essa essência divina, como essa centelha divina, como isso que é muito maior, né? Do que cabem até nas palavras, que fica até meio difícil assim de falar, mas que a gente sabe, né? Aquela experiência que você fala, é aquele lugar isso aqui é grande e eu não sei nem colocar para fora sobre isso. É justamente isso. É justamente essa caminhada, né, de você ir para essa essência, para esse divino, para isso que é só seu. O ego tem tanta coisa que vem de fora. E como é que o terapeuta ajuda nessa conexão? A figura do terapeuta, porque a gente vê várias figuras, né, os pajés, os xamânicos, os monges, os padres, os bispos. Então, a gente vê várias... nas configurações religiosas, vários catalisadores dessa conexão. Sim. Porque a conexão é pessoal e intransferível. É pessoal e intransferível. Tipo, ninguém vai poder fazer isso por você. Mas eu imagino todas essas figuras como um catalisador mesmo. Uma possibilidade de fomentar aquilo, de levar aquilo. E eu vejo que essas figuras, elas todas têm um grande papel de te mostrar o que é, talvez, esse self. Mas um psicólogo, ele vai tratar contigo na sua humanidade. Porque, assim, indo à igreja aos domingos, eu vou desenvolver a minha espiritualidade, eu vou chegar mais perto desse self? Sim. Mas é no dia a dia que isso se faz. É na relação com os seus pais, é na relação com o namorado, com o marido. É nisso que se faz. Mas assim, eu chegava lá na igreja, Maína, eu fui católica muitos anos da minha vida.
Por incrível que parível. Deixa eu ver, a metade da minha vida, eu mais ou menos, assim, deixei mesmo de frequentar e tal, quando eu tinha uns 26 para 27 anos, mais ou menos na época em que eu me separei. Então, mais da metade da minha vida foi dentro de uma igreja, porque eu nasci, fui criada e educada dentro dessa configuração. Eu só me sentia culpada naquele lugar. Não tinha um lugar, não era um lugar onde eu me sentia inteira. Era um lugar onde, não pela igreja, mas por mim, parecia que eu sempre estava defendendo alguma coisa. Olha só. Então, a minha experiência religiosa era sempre de culpa, de dever algo para alguém. Se você não vai na missa, você está devendo. Se você não comunga, você está devendo. Se você não reza, você está devendo. Se você não participa da comunidade, você está devendo. E hoje, nos meus processos terapêuticos, ainda tem essa conexão, porém, peraí, você está devendo o que para quem? Você fez o melhor que você podia. Então, quando você fala isso, me veio muita clareza dessa fala da minha terapeuta, né? Você está devendo o que para quem? E isso me faz pensar, Kelly, que assim, um Deus que é pregado fora de você, um Deus muito grande, né? Um Deus muito santo, um Deus muito cheio de virtudes apenas, não é disso que o self fala. O self fala da divindade, da pureza da humanidade. Porque se eu quiser me comparar a esse Deus, eu vejo muita culpa mesmo. É uma distância muito grande. Só que, assim, para caminhar em direção à sua essência, que é divina, não é sobre deixar as suas sombras, não é sobre abrir mão de tudo, né, do que é humano, para poder virar essa divindade. Pelo contrário, é justamente você conseguir olhar para aquilo que... Por que eu me sinto culpada, né? Porque, sei lá, eu olhei para o namorado da minha coleguinha, mas é justamente o que você está olhando. E aí entra um terapeuta, e não um líder religioso, né? Vamos falar das suas questões, vamos entender de onde sai toda essa culpa? Vamos entender, ao invés de condená-la e querer crucificar, né, essa história? Não é sobre isso. Porque é muito pesado você ir por esse caminho. E você acha assim que dentro do processo terapêutico, né, você falando da condução do terapeuta, do processo terapêutico, engraçado que quando você falou self, é uma imagem que é muito forte pra mim, assim. Todas as vezes que eu falo alinhamento, né, alinhamento de chakras, alinhamento para respirar, alinhamento, eu sempre imagino esse alinhamento extrapolando, sabe? Esse fiozinho que alinha, extrapolando o meu ser e conectando com esse todo, que o Jung fala do inconsciente coletivo, né? Que a gente se conecta por esse fiozinho que extrapola. E... Quando você fala disso, dessa vinda do terapeuta e também trazer esse olhar divino para o humano, né? Porque afinal de contas nós somos criação de Deus, digamos assim, esse divino, esse olhar humano, esse olhar muito humanizado para aquilo que também é divino, que é a humanidade, que é a nossa humanidade. Ah, tem merda pra caralho. E tá tudo certo, é isso mesmo, cada um dá o que tem, né? Eu já falei que eu tô aqui nessa vida pra melhorar, que eu não vim pra cá boa, não. Eu devo ter vindo estragada e vou melhorando no percurso. Esse é o meu projeto. Mas o terapeuta, na função, qual é a função dele ali de conduzir esse processo dentro da condução dele, usando... não da espiritualidade dele, mas da espiritualidade do paciente. Como é que a gente pode perceber esse fazer terapia, esse contemplar o espiritual que o paciente traz? E aí, CRP, não me cancele.
Todo podcast a gente já fica esperando aqui, né? Um cancelamentozinho básico e tal. Mas não é sobre levar a espiritualidade ou a religiosidade para dentro, mas usar aquela que vem. Qual é o papel? Como é que o terapeuta pode conduzir isso, fazendo disso um material terapêutico mesmo? A espiritualidade que ele traz. Como? Como? Agora você me apertou sem me abraçar. Sumiu tudo aqui. Porque vem muito isso, assim, sabe? No dia... Você já atendeu algum satanista? Não. Já atendi. Olha só. Bagulho é doido. E eu achei muito legal, velho. E a sensação que eu tinha é que ele queria me chocar. E é muito do adolescente, né? Não, mas assim, você sabe que eu sou religioso, né? Eu nunca vou me esquecer desse menino. Sei. Mas você sabe que o Deus que eu cultuo é o Satã, né? Sim. Tipo assim, deixa eu te afrontar pra ver até onde você me sustenta, até onde você me tolera, até onde você dá conta das minhas escolhas. E é uma cara mais plena mas me conta como me é conta. Porque eu não sei, entendeu? Eu nunca conheci ninguém, mas agora eu quero saber, me conte tudo. E ele me olhou com aquela cara assim do tipo, você não vai me julgar? Ele não falou, né? Mas aquela cara assim de, me conta como é. E você falou, e me vem isso assim, cara, é a curiosidade, né? E eu acho que isso move muito um terapeuta. Deixa eu saber. Deixa eu olhar pra você. Eu só vou saber se você me contar. Porque se chegar outro, por exemplo, chega uma pessoa com depressão. A depressão é tudo igual? Não, a tua é única. Deixa eu ouvir a tua. Porque eu não vou. Exato. E tanto que eu falo isso pros meus pacientes. Eu falo, eu não vou tratar CID. Eu não sei tratar CID. Eu sei tratar a gente. Ah, porque o psiquiatra me deu o CID de não sei o quê. Eu fui diagnosticada. Então, não sei nem o que é isso. Me conta de você. Me conta. Não dá. Então, essa curiosidade... E foi tão genuíno que às vezes eu sou muito retardada, né? E eu... Me conta. Tipo... e não era zoeira. Eu queria saber de verdade. Eu me conta como é. Porque essa é das que eu não sei ainda. Eu quero saber. E aí, as sessões, os processos dele... eram muito em função da religiosidade dele. E a religiosidade dele era o satanismo. Fim. Não é meu papel julgar. Não é meu papel nem tentar entender, porque, tipo... Mas entender aquele ser que precisou daquela ferramenta para se manifestar, se expressar, se entender, se conectar com algo. E ele já te conta tanto quando ele traz assim, você não vai se chocar? Porque eu escolhi uma coisa, eu me senti bem em um lugar onde todo mundo tem medo. O que te levou para esse lugar, né? É algo que pode ser olhado. Foi muito olhado, porque tinha, não que eu não posso trazer aqui, mas tinha muitas questões ali que o cunho religioso abarcava. Né? A maneira como aquelas práticas religiosas eram abordadas abarcava o sofrimento dele. Então, por isso que eu tenho tanta paixão pela espiritualidade dentro da psicologia, e eu não me recuso, velho, me julgue. Mas eu falo de Deus sim na sessão. E ainda falo, vai com Deus. No final, vai com Deus. A gente nem acredita em Deus, mandando ir com Deus. Olha, faço, gente. Eu sou humana, eu faço essas cagadas de vez em quando. Vai com Deus, viu? Qualquer coisa... Não, mas tem qualquer coisa grita no final. Mas eu tenho muita clareza de que é uma ferramenta. Por isso que eu te fiz essa pergunta. Porque às vezes eu tô tentando que alguém me apoie, entendeu? No final das contas é isso. Tô buscando força aqui com a terapeuta coleguinha pra eu me sentir apoiada, porque eu faço isso. Eu trago Deus pra sessão e pergunto. E tinha uma paciente em especial, um carinho enorme por ela, assim, porque era uma das sessões que eu tinha as conversas... Eu já tive conversas nessas sessões com essa paciente. As conversas mais profundas sobre Deus eram nas sessões dela. Porque ela trazia um Deus de uma forma tão, por um lado, adoecida, porque tinha o toque, e dentro do processo de toque dela era a voz de Deus. Mas as nossas conversas sobre Deus eram tão profundas. Foi ela que me apresentou um grupo chamado Preto no Branco, que
tem uma música incrível chamada Ninguém Explica Deus. Que essa conheço. música conecta na minha alma. Assim, eu falo, cara, não tem explicação. Não é sobre explicar, é sobre acolher. Exatamente. Na minha perspectiva, é sobre acolher. Então eu boto Deus lá nessa sessão. E é interessante, até o que você falou, assim, tipo, Jung teve coragem de trazer isso, né, de falar sobre isso, porque parece que era uma dimensão que você não podia colocar para o outro. Como se eu falar para você do que eu acredito, isso fosse ofender. Eu lembro que eu escutei demais, assim, sobre política e religião a gente não discute. Mas como assim, né? A gente não briga, mas a gente discute. A gente conversa sobre. Eu posso te contar o que eu acredito e isso não vai ser ofensivo para você. Isso pode ser ofensivo para você, mas isso vai falar de mim e não de você. E se você quiser mudar, que massa. Aí é que a gente tem que prestar muita atenção, que os terapeutas têm que estar preparados para estar sentado ali, né? Para ouvir um som satanista e falar, de boa, me conta como é. E isso parte da pessoa, dela tá muito bem com aquilo que é dela. Né? Com o profissional tá lidando muito bem com as suas questões, a ponto de... E isso faz parte de tudo. Um profissional muito capacitado, para um terapeuta capacitado, ele vai se olhar. Porque a gente entende que não existe essa imparcialidade. Existe parcialidade, só que você se torna cada vez menos afetado por essa parcialidade a ponto de quando você reconhece suas questões. Quando você olha para você e fala, e reconhece, isso aqui pega pra e tem mim. um lugar, que é o lugar terapêutico, que você pode dar voz. Aqui eu posso dar voz para isso. E quando eu vou admitir um paciente novo, né, eu digo para ele assim, você vai vir, a gente vai conversar e tal. Mas assim, depois dessa conversa, é que você vai decidir se você vai começar o processo terapêutico comigo ou não. Eu falo palavrão, eu sou anticonvencional, eu vou falar de tudo. Eu tenho um jeitão de trabalhar que pode ser que não te agrade. Sim. E você não é obrigado. Tem terapeuta para todo mundo. Pode ser que eu não seja o terapeuta certo para você. Eu acolho isso em mim. Porque tem determinados tipos de pacientes que eu não vou ter condição de atender. Eu não vou ter condição de acolher. De contê-lo. Né? E de conter, de dar essa sustentação, porque no meu modelo, ele não vai se sentir seguro. E vão ter outros terapeutas, como já indiquei, o paciente chegar pra mim e falar assim, cara, não é a vibe que eu tô procurando. Eu falei, não tem problema não, vou te indicar outro paciente aqui. Aí eu ainda brinquei com ele, você esperava um terapeuta mais ortodoxo, né? Ele, peraí que eu vou arrumar um pra você. E dou o telefone numa boa. Meu papel é ajudar, nem que seja dando o telefone de um colega. Sim. Como é essencial, Fiz meu papel. Né? É essencial. Você tem que ir com a cara do seu. Exatamente. Eu acho que essa, né? E normalmente a grande maioria dos pacientes, eles vão descobrir depois qual é a minha vertente religiosa, bem depois do processo terapêutico. Porque a sensação que eu tenho é que qualquer religião que eles trouxessem, eles têm certeza que eu sou daquela também, entendeu? E não porque eu tenho um personagem, é porque eu acolho, eu tenho curiosidade, eu quero conversar sobre aquilo que ele está trazendo, não sobre a minha. Se as nossas forem iguais, tá tudo certo, se a nossa ideologia bater. Mas se não bater, eu vou querer entender, eu vou conversar, eu vou me aprofundar, eu vou discutir, eu vou ouvir, eu vou acolher. Eu vou dar minha opinião também, eu sou desse tipo de gente. Mas ainda tem uma pergunta aqui pra você. Vai, manda. A imparcialidade, né? Trazendo esse contexto aqui dessa minha fala, a imparcialidade existe do terapeuta? Não. Eu acho que a imparcialidade não existe em lugar nenhum nesse mundo. Você sempre vai trabalhar a partir de você, das suas crenças. E tolo, pra mim, é aquele que não considera. Um juiz. Eles não são imparciais, meu bem. O que o cara pode fazer... Você acabou com todas as minhas... Porra, Maína. Como não? Cara, não tem, não dá. Palhaçada, hein? Não dá. E o bom é quando você admite. Tipo assim, olha, eu sou satanista, você é cristã? Se eu consigo aceitar o meu ódio que eu tenho por você, isso vai me tornar menos parcial.
Porque eu vou conseguir colocar isso na balança e falar, preciso dar uma aliviada nisso aqui porque talvez venha daquele lugar. Mas somos humanos, não existe essa, né, de... Eu vou deixar aquela ideia, né, que tinha antes, eu vou chegar no trabalho e vou deixar todas as minhas questões do lado de fora. Aí entra o que lá dentro? Uma casca? Como é que é? Entra o computador. Aí não precisa de terapeuta, né? Você bota um programa, você fica falando, né, dando suas queixas e ele vai te dando um relatório, Olha só, sei lá. Enfim. Que brilhante, né? Não é? O que é interação humana nessa parada? Pra que ser um humano olhando para outro humano, né? E como eu amo, eu vejo que a gente está cada vez mais saindo como humanidade, como sociedade, dessa ideia de vamos separar as coisas. Vamos separar o espírito do material. Não rola. Você vai viver a sua espiritualidade a partir do que é material. Para assim poder escolher aquilo que, cara, isso aqui é maior que eu, isso aqui tem um propósito, isso aqui vai para além, ao invés de ficar preso, né? A partir do momento que você integra, e para mim é o grande lance, né, da terapia em si, a partir do momento que você integra suas sombras, seus medos, suas dúvidas, suas invejas, suas cacas, você tá muito mais forte para a vida. E vem muito, né, do inconsciente coletivo do paciente com relação ao terapeuta, né, de que o terapeuta não erra, de que o terapeuta... vou falar, velho, eu pensei, não caga, né, não come, não dorme. Não solta pum. Não peida. Ela solta pum, eu peido, tá? Desculpa aí, Wanda. Pode cortar essa parte, eu deixo. Não vamos agredir os coleguinhas à toa. Mas... tem muito dessa coisa, né? Tipo assim, mas você não é psicólogo? Tipo, não tem raiva, não surta, não tem depressão, não tem ansiedade, não tem úlcera, você nervosa. Se elevou a um nível para além do humano para poder tratar o humano. Não é? E aí, nesse inconsciente coletivo que o paciente faz, né, cria a cerca, ou ele se conecta, né, constrói a cerca do terapeuta, é muito pesado. Tanto que, assim, tem linhas terapêuticas, né? Tem teorias que se baseiam nisso, né? Nessa superautoridade, né? Eu sempre lembro das histórias, porque o consultório velho é inevitável. Desculpa, mundo. Uma paciente veio da psicanálise pra mim, né? Eu sou gestalt terapeuta, ela veio da psicanálise. Aí ela, do nada, eu não sabia que ela fazia psicanálise 3 vezes por semana. Ela fazia análise por 3 vezes por semana. Sim. Do nada ela vira pra mim. Se eu te encontrar no shopping, eu posso te cumprimentar? Eu, claro! Aliás, por favor, né? Porque eu sou uma pessoa carente. Aí ela, ai, que bom, eu. Por quê? Ela não tinha contado essa história ainda, né? Tava bem no começo do processo. Não, porque o meu analista fazia análise. Eu tinha 3 sessões por semana e ele tinha me dado essa consigna de que se eu o encontrasse no shopping, era pra eu não cumprimentá-lo, porque fora do setting terapêutico ele não existe. Mas eu existo, tá? Eu existo aqui, lá fora, no shopping, em casa. E se me ver na balada, pode falar comigo também, porque provavelmente eu também vou estar lá, porque eu sou humana, entendeu? E ela ficou assim feliz, sabe? Aquela coisa de, ufa. Gente, nada contra, mas é uma fala de angústia, de tipo assim, como assim? Você não, fora daqui você não existe. Então eu não posso te ligar se eu tiver uma treta? Como é que é isso? Um não ser. Como é que você vai me entender na minha humanidade se você não é humano? E eu vejo que funciona. Para várias pessoas funciona. Tanto para o profissional que precisa, né, desse lugar de distanciamento, como se eu vestisse uma máscara, visto uma máscara para poder estar ali e atuar. É válido, né? Nós usamos várias máscaras. Mas não funciona para todo mundo, né? É na relação que a coisa se dá. Né? Eu não queria a clínica porque eu achava que era isso, era só isso.
Até eu descobri a Gestalt. Ué, foi você que quebrou isso aqui, né? Eu saí da UNB com essa ideia profundamente enraizada em mim. E tem uma fala do Peirce que eu gosto muito dessa fala dele. É um humano diante de outro humano. Então, sim, esse humano tem uma história, tem uma vida, tem uma família. E ele diz isso no livro Gestalt. Tem uma parte, bem no comecinho do livro, ele fala exatamente isso, né? Quanto mais humano você for dentro do setting terapêutico, mais da humanidade do outro você acessa, alcança. E isso, assim, mudou o curso da minha jornada, porque eu tinha certeza que eu ia para organizacional. Acabou que eu meio que fui, né? Mas tudo bem. Mas eu tinha certeza que eu ia para organizacional, porque eu não me via sentada num divã com uma prancheta, o paciente lá, e não poder falar com o paciente, não poder... Só associação livre, velho, que ele me dava desespero. Eu falava, como que eu vou fazer isso? Deus, você falou, cara, pra ser psicólogo, eu não dou conta, não. Eu vou lá pras empresas, lá eu posso falar o que eu quiser. E eu tinha essa angústia, enquanto estudante de psicologia, que como é que eu ia fazer aquele trem? Não, gente, aí eu tinha certeza, eu cheguei, a Carla, né, que foi sua professora também, Carla Antróloga. Ser fantástico. A gente trava pra falar o sobrenome dela, né? Antróloga. Eu só lembro dela quando ela tinha caixa, né? Agora ela não tem mais caixinha. Ela fazendo assim os caixinhos, botando atrás da orelha. Agora ela não tem mais caixinhos, ela não faz mais isso. Mas e ela virou pra mim e falou assim, você não vai pra organizacional. Lógico que eu vou trabalhar contigo. Ela, você não vai pra organizacional. Você vai ser uma psicóloga clínica foda. Acho que foi a primeira... E eu disse isso pra ela já. Publicamente não, mas já disse pra ela. Que foi a primeira pessoa em todo o percurso da minha história com a psicologia que acreditou, que assim, falou com propriedade, você vai ser. E você não vai ser organizacional, você vai ser psicóloga clínica. Eu ainda não estava na faculdade de psicologia, porque eu também fiz outra faculdade. Quando tinha dinheiro para pagar a faculdade de psicologia, aí eu fui fazer outra faculdade. Que era que dava. Aí eu conheci a Carla, fazendo gestão de pessoas, e falei pra ela, cara, não gosto desse curso aqui não, porque minha mãe vai fazer psicologia, não tem dinheiro. Ela, você vai fazer psicologia. Na verdade, eu fazia gestão financeira. Ela falou, você vai mudar pra gestão de pessoas. Vou nada! Vou fazer esses cursos mais ou menos psicólogo, não. Eu vou fazer psicologia, eu não vou. Ela, você vai fazer. Você vai mudar semestre que vem pra gestão de pessoas. Porque depois você vai aproveitar matérias porque você vai fazer psicologia. Aceito. Não sei de onde vem, mas eu aceito, entendeu? Porque esse é o meu propósito. E fiz o que ela me pediu, mandou, né? Eu adoro gente que manda em mim, principalmente quando eu obedeço, porque isso é raro. Aí ela falou, eu obedeci, fui fazer gestão de pessoas. E no curso de gestão de pessoas, eu conheci a Mariazinha. E aí a Mariazinha era presidente do Sindicato dos Taxistas. E a gente conversando, eu falando que tava ali, mas na verdade eu queria estar fazendo psicologia e tal. E aí ela chegou pra mim e falou assim, uai, Kelly, a Mariazinha era uma figura, ela era presidente do Sindicato dos Taxistas. Ela não gostava de dirigir. Aí quando a gente voltava, ela me dava o carro dela pra eu dirigir até a minha casa e ela só tinha que dirigir mais um pedacinho. Figura. E aí a gente sempre conversava muito, porque a gente sempre voltava da faculdade juntas, né? Aí eu contei essa história pra ela, que eu queria fazer psicologia, não tinha dinheiro, aquela historinha toda. Aí ela falou assim, uai, Kelly, desse jeito, ela é uma fofinha, né? Ela olhou assim pra mim, uai, Kelly, o sindicato acabou de formar um convênio com a Unip. Se você quiser, eu te dou uma carta de recomendação. Olha só. Foi a mudança de curso. Aí eu larguei gestão de pessoas, faltava 1 ou 2 semestres pra eu me formar, eu larguei e fui fazer psicologia por causa da carta dela. Que, na verdade, o desconto que ela me conseguiu não mudar. Eu fiz umas contas, aí mudava muito a minha vida na conta que eu tinha feito. Na hora que eu cheguei lá na prática, não era bem isso. E aí eu fui fazer assim mesmo. Eu falei, agora eu já tô aqui,
a segunda vez que eu venho fazer matrícula, velho, não tem dinheiro pra pagar, mas agora eu vou ficar nos... E foi a coisa do vender o almoço pra comprar a janta, deixar de comer pra pagar a passagem. Foi nesse rolê aí de, velho, agora eu tô aqui, agora eu vou fazer. Porque é a segunda vez que eu venho fazer essa matrícula, não tem dinheiro. Agora também eu vou fazer esse negócio que não sei Deus, que Deus proverá. Você mandou, agora eu vou fazer, agora você me ajuda. E foi bem assim. Mas, voltando, né, para essa humanidade, quando eu conto essa história para um paciente, e é muito engraçado, muitas das vezes, o paciente olhar para mim e falar assim, você? Tipo, sim. Aí eu sempre tenho a minha piadinha favorita. Tu cago também, né? Inclusive, devia mais, mas eu ainda faço isso. Eu sou bem humana nesse nível. Entendeu? No flutupes, no chãozinho, dormo, como. É isso mesmo. Porque esse lugar de humano, dos perrengues, vem sim pro meu processo terapêutico como terapeuta e como paciente. Então, hoje eu consigo falar disso sem chorar porque eu fiz muita terapia. Mas essa é a minha humanidade, que hoje eu consigo sustentar. Eu venho desse lugar. E eu vejo que não só sustentar, como ela te dá força. A Sim. integração disso em você é o que te move também. É uma boa parte do seu combustível. Também acho. Maína. Oi. Kelly. A gente tá com uma prática aqui que a gente não conta pros participantes pra eles não fugirem, entendeu? Eu já queria fugir sempre, né? Ok. A gente não conta antes, a gente conta já depois que ele Posso tá sentado. correr agora? Aí. Não. Tá. Agora não pode mais. Podia antes. Não correu, agora fica. Que é pedir para o convidado anterior deixar uma pergunta para você. E a Karine, nossa psiquiatra, foi a nossa convidada anterior. E eu pedi para ela deixar uma pergunta para ela. Era isso que eu tava procurando aqui. Me lasquei-me. Me lascou-se. Não, ela foi bem gentil, bem generosa. E eu gostei muito da pergunta dela, porque traz para uma reflexão bem legal, que ela perguntou assim, precisa escolher entre tratamento psiquiátrico e espiritualidade? Precisa haver uma escolha? De forma alguma. De forma alguma. Eu gosto muito de pensar na ideia de que, assim, você começa a entrar fundo em você. Suas questões começam a vir. E, cara, você vai precisar de mais gente para te ajudar com aquilo. Você vai precisar de um amigo, que é o que você senta, conversa, e daqui a pouco você fala, e você? Né? É uma troca, né? É bom que seja uma troca. Você vai precisar de um líder espiritual que te conte, né? E te fale das coisas grandes, te fale de exemplos, te fale de personalidades em que você pode se inspirar nelas. Uhum. A galera já viveu isso aqui e venceu assim. E, por que não, dar um assento, né, também, nesse conselho todo, para um profissional que vai olhar a sua vida de um outro lugar. Não são coisas concorrentes, pelo contrário, elas podem muito se somar. Porque um psicólogo, o papel dele vai ser, ok, vamos abrir essa questão, vamos debulhar isso aqui, vamos esmiuçar o que um amigo não tem a menor obrigação de fazer. Aliás, cuidado, né, com o ouvido dos seus amigos. Por mais que eles sejam psicólogos, né, eles não têm obrigação nenhuma, né? E fica chato você às vezes sim. Também. Você que lute. E um líder espiritual vai ser para outro rumo também, né? Mas um profissional, ele vai conseguir te levar para você, fazer você pegar tudo isso que tá. Então vamos virar isso para você, o que isso diz de você? Vamos olhar para aquilo que você nunca quis olhar na sua vida. Eu acho que ela traz assim a reflexão no sentido medicamentoso mesmo, sabe? Então também. Volta. Entendi. Cara, a medicação é uma maravilhosa. É o que eu digo.
Um eu e as minhas 12 gotinhas. Sim. Tem hora que seu físico dá pau e você precisa de auxílio. Auxílio bioquímico. Foi o que a gente conversou muito na entrevista com ela, né? Que assim, a questão, o suporte físico, ele é muito importante para estar equilibrado, para o suporte emocional conseguir avançar. Porque se ele não tiver ok, não tem como avançar no emocional. É a mesma coisa assim, você tá com fome e você tá na aula. Você vai prestar atenção em alguma coisa? Tem um exemplo melhor. Você tem vontade de fazer xixi. Cara, acabou. O seu cérebro vai pra bexiga. Ele para de raciocinar tudo e passa a existir na bexiga. Eu adorava quando a professora dava esse exemplo, Ju. O cérebro vai pra bexiga. Toda a sua atenção tá em ali. reter o xixi. É pirâmide de Maslow, total. Você tem necessidade que você tem que ir atendendo pra conseguir ir subindo. E pra aquilo que é mais etérico, pra aquilo que é mais subjetivo. Não tem jeito. Gosto dessa analogia da pirâmide de Maslow, né? Você supre ali a fisiológica, a segurança então e a sobrevivência. Na espiritual. Não tem condições. E você sabe que dentro ali das múltiplas inteligências, né? A teoria do Gardner, quando ele fala das múltiplas inteligências, você sabe que a espiritual foi a última a ser admitida, né? Você me contou isso, eu achei o máximo. De colocar ela nesse lugar, inclusive de uma inteligência. Então o Gardner, ele já tinha um estudo estruturado e obviamente ele, como todo sábio deveria ser, vai revisitando a sua própria teoria, vai revisitando aquilo que ele mesmo diz, aquilo que ele mesmo acredita, para que não corra o risco, né, de estar fixado numa ideia e não estar disposto a abrir mão dela por nada. Então ele falava ali de 7 inteligências e depois ele fala, agora já bem recente, ele vem falar da espiritual. Então ele acrescenta mais 2 ali, eu não lembro agora qual foi a outra que ele acrescentou, mas eu sei que a espiritual foi a última, que foi ponderada, né, colocada como uma das múltiplas inteligências. E eu lembro que quando eu fazia o curso de inteligência emocional com o Ivan lá no MID, ele falava muito, né, que todas as outras provavelmente vão levar para essa. Olha só. Né? É a pirâmide de Maslow mesmo, né? Sim. Todas essas necessidades atendidas e compiladas e juntas dentro desse ser vão nos levar para a possibilidade de viver uma experiência espiritual. Fantástico. Porque você com xixi, com vontade de fazer xixi, minha senhora, não vai rolar mantra, não vai rolar meditação, não vai rolar missa. Só para os iluminados, talvez. Que não fazem xixi, porque se tiver com vontade de fazer xixi, não vai rolar. Não vai rolar nirvana com vontade de fazer xixi. E é a beleza de estar aqui, né? De estar vivendo essa experiência humana. É isso. Você vai ter um xixi para fazer. E aí depois você vai sentar e meditar, né? Tomara. E é importante, assim, né? A gente, como profissional, considerar esse suporte, essa necessidade do suporte medicamentoso. Não tem como fugir disso. E eu vejo uma importância grande, assim, que é o de aliviar para as pessoas. Porque as pessoas têm muito essa ideia ainda de... se eu tenho uma fé grande, eu não preciso tomar remédio. Se eu tenho uma grande fé, eu não preciso de ajuda de um terapeuta também. Eu acho que entra muito no mesmo lugar, né? O contrário, né? O contrário? Como assim? O contrário, de tipo assim, eu não preciso escolher no sentido de... Eu não preciso escolher pro lado da terapia, mas eu também não preciso escolher pro lado da espiritualidade. Eu posso trazer as duas coisas, sim, né? Do tipo, cara, se a minha fé vai me curar, mas ela vai me curar. Eu gosto muito de dizer isso. Deus age por meio de gente. É um médico, é um terapeuta, é um amigo, enfim, é uma equipe, é um negócio que dá certo. Tudo que a gente vai pedindo para Deus, e eu vejo tudo que acontece na minha vida, acontece por meio de pessoas.
Nunca teve uma luz assim, pra mim não, porque eu não sou evoluída desse tanto. Não desceu uma luz e me ajudou e me acolheu. O anjo chegou, lavou sua louça. Não teve. Não, gente, essa experiência eu não tive ainda. Quero ter, Deus, estou aberta. Pode mandar. Eu vou morrer de medo. Eu vou mandar. Deus, como é que eu consigo ser tão besta desse tanto? Mas eu recebo. Mas normalmente, nesses 43 anos, foi o Sérgio que virou pra mim e falou assim, cara, o que você precisa pra não largar a faculdade? Eu falei, cara, não tenho dinheiro pra pagar o transporte, vou te ajudar. O meu ex-marido, o pai da minha filha, virou pra mim e falou, o que você precisa pra fazer essa merda dessa inscrição de novo? Você, os 100 reais, vai lá e faz. Ele nunca me deu 100 reais, mas o fato dele falar, vai lá e faz, mudou tudo. Sim. Ele não me dava os 100 reais, mas de alguma forma me ajudava. Meu pai, que quando eu separei, me acolheu. Minha filha, que foi um anjo na minha vida. Os meus amigos. As pessoas que vieram para escrever esse livro. Cara, foram... E era uma coisa que eu tava com muito medo de fazer. Era publicar um livro. E de repente, eu tive uma ideia. Eu falei, vamos fazer em conjunto? Uda, vamos fazer uma galera e tal. Ela falou, vamos. Eu acho que você pode fazer sozinha, mas eu... E as pessoas chegaram. Eu comecei a falar da ideia do projeto e as pessoas vieram. E eu não tenho a menor dúvida, eu não tenho a menor resistência em dizer isso. Foi Deus que as enviou. Cada pessoa tinha que estar naquele lugar falando daquele tema, daquele jeito, com aquela carinha, enfim. Criando aquelas tretinhas, porque tem treta também, né? Você junta muita gente, já tem treta. E eu tenho certeza que era Deus atendendo as minhas preces. Uma das minhas preces era publicar um livro. Peraí, que eu vou mandar um monte de gente aí pra te ajudar. E veio gente, não veio um anjo do céu e eu psicografei o livro. Veio pessoas para escrever capítulos, a Uda para corrigir meus erros de português, e editar e publicar. Não sei se você está sabendo, mas nós recebemos o nosso código lá, que eu não sei agora o nome, né? Não sei nem o nome do código lá, que registra... oficialmente nós somos escritoras. É sério? É sério? Que lindo! Desde ontem. Gente do céu. Ela me mandou a foto, ela falou, vamos celebrar. Eu falei, pena que você tá tão bom. Chorei, massa. Escorreu uma lágrima. Que assim. Massa. Enfim, agora nós somos oficialmente escritores, porque nós temos o registro nem lá que tinha na isso, gente. academia. É porque você pode publicar um livro sem esse registro. Uhum. E aí você não é classificado como, você não tá classificado como autor se não tiver esse registro. Uhum. Como nós temos, agora nós somos oficialmente autoras. Chique. Escritoras. Muito chiques. Então, eu acho sim que Deus age o tempo todo. E a forma dele agir é trazendo as pessoas que precisam para resolver aquele BO, para dar aquele conselho, para dar aquele colo, para dar aquele remédio. Então eu acredito nesse Deus que age, sim, por meio da própria criação dele, que são as pessoas. E eu vejo que uma grande mudança de mentalidade pra gente é quanto de ajuda você é capaz de receber, ao invés de o quanto eu consigo fazer sozinho. Tá na minha cara. Obrigada, mãe. 3, assim? Foi 3 ou foi 2? Não. Isso é tapinha. Não, mas eu senti daqui. Tô de boa, eu já entendi. Quanto de ajuda você é capaz de receber? Menos 12? Eu assim, quero muito, entendeu? Mas na hora eu meio que não peço ajuda psicóloga. Surreal isso, não, né? De tipo, cara, você é forte quando você vai lá e faz. Vai tentar, ainda mais hoje, assim, num mundo que é tão cheio de informação, tão rápido quanto a gente tem. Vai tentar fazer sozinho. Eu não dou conta, não. Né? Vocês fiquem sabendo que eu não quero fazer nada sozinha mais na minha vida. Eu já descobri o poder que é estar em equipe. Gosto, quero. Deus pode mandar mais, tá? Já tô recebendo as equipes aí. Tô adorando. Fazer tudo sozinha sempre. Eu já tô gostando de fazer em equipe. Já tô gostando desse rolê. E pra mim volta um pouco assim, no que é a sua essência mesmo, né? Sua essência, Kelly, é tá aí falando e ensinando e sendo idiota, fazendo o povo rir. E aí tem a galera aqui por trás e tal.
é sobre isso, assim, né? E é muita gente, né? Para que esse episódio vá ao ar, é muita gente e trabalhando. Muito trabalho depois muita daquilo, dedicação, né? Muita Bruna sem dormir, pensando, né? Enfim, Depois brigando indo com pra terapia. Depois indo pra terapia, reclamar das clientes dela, né? Uns negócios assim. Mas é muitas, quando eu vejo a equipe aqui, assim, falando dessa equipe mesmo aqui, cara, quando eu vejo, né, as conversas e olha, falando vai fazer isso, fez aquilo. Quando eu vejo o negócio pronto, eu falo, caralho, velho. Mágica. Que louco. Mágica. Que são coisas que eu não conseguiria fazer sozinha, eu tenho muita consciência disso. Eu faria, mas não com a qualidade de estar junto. Isso pra mim é muito claro. Pode mandar mais, Deus. Não tô recebendo. Tá tudo certo. Tô recebendo até as 12 gotinhas que eu brigava tanto. Tô tomando as minhas 12 gotinhas todos os dias. Nunca esqueci. De quê, minha senhora? Fluoxetina. Fluoxetina. Eu e a fluoxetina eu gosto de ter uma amizade. Nunca tive 43 anos, nunca tive uma amizade. Agora a gente tem uma amizade. Fazendo bem, tirando a ansiedade. Válida, né? A cabeça para, né, de ficar louca. Gente, dorme. A pessoa dorme, é maravilha. Mas é isso, é contar com esse suporte. Tem suporte pra tudo. Sim. Às vezes, e eu brinco, né, com as coisas do tapa, mas bem isso mesmo, de quanto eu sou capaz de receber. Que mágica. Que mágica. Maína, Oi. pra gente finalizar, você vai cantar? Não. Gente, vocês não sabem, mas ela é cantora. Tá? Além de tudo, funcionária pública, psicóloga, estudante de medicina, amiga, bonita pra caralho. Ainda canta, velho. Eu não dou conta dessa mulher, não. Pra aliviar a tensão, a gente canta. Você vai cantar hoje pra aliviar a atenção? O que você quer que eu cante? O que você cantar, eu já fico em êxtase. Qualquer coisa que você cantar, eu já te Se eu ligo. desafinar, corta? Corta. Corta não, viu? Só porque ela tem que ter algum defeito. Mané. Eu tô zoando, mas se você quiser cantar, vai ficar feliz. Tá bom. A parte do zoando, você vai cantar? Não, eu fiquei meio nervosa, calma. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz tamanha no ar. Alguém tem um lencinho? Não tava combinado isso, mas era só pra cantar, não era pra me fazer chorar não, tá? Como se fosse muito difícil. Ai, velho, eu não posso ver você cantar não, toda vez eu me emociono. Até porque... Eu tô emocionada desde ontem, desde o vídeo que você colocou ontem, então hoje eu tô mais sensível. Nunca imaginei na vida que fosse ser mais fácil cantar do que falar. Primeira vez. Tipo assim, não me deixa cantar porque eu não aguento mais falar. Surreal. Eu ia pedir pra você dizer uma coisa no final, mas não quero mais que você diga não, é isso, seu final e fim, beijo, tchau, suas redes sociais e acabou. Tá bom. Não quero falar mais nada, Amei. nem chorar. Linda da minha vida. Como é que as pessoas podem te encontrar, Ana? Vai que tem um monte de gente aí querendo ser atendido por você. Vai que não, né? Tem. Instagram Pode tá falar aí. seu Instagram aí. É Maina Lua. Maina com H. Só letra. M-A-H-I-N-A Lua. Tudo junto. E você tem agenda, assim, você tá atendendo? Porque você faz medicina, você trabalha. Agora não. Só pra gente, né, saber como é que tá aí. Não, agora por enquanto cuidando de outras coisas. Até o cantar mesmo, ele tá chegando na minha vida como um grande presente. E eu tenho cuidado desse lugar, dado esse espaço para isso. Então,
por enquanto não. Obrigada, meu amor. Ó, a mão suadinha. Mãozinha suadinha. Eu ainda vou brigar muito com essa mesa, que eu não alcanço as pessoas. Besta. Suei, tô tremendo. Obrigada, de verdade. Ela ainda cantou, gente, vocês viram? Eu chorei também. Ela cantou e eu chorei. É assim que a gente se despede hoje. Chorando e cantando. Não era caminhando e cantando, precisava chorar, não era? Né? Pode ir. Pra onde? Caminhando e cantando. Não? Como é que eu ganhava mais uma? Tô fazendo nada? Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Não vou dar conta de nenhum show seu, amiga. Não vai estar dando, entendeu? É claro que vai estar lá na frente. Vou estar lá chorando, velho, toda vez. Que inferno. Corta, acabou. Eu não quero mais brincar com você. Te amo. Bom, se você se interessou por esse tema psicologia e espiritualidade, você pode já mandar esse vídeo para alguém que também se interessa, óbvio, se inscrever no canal. Vai ter sempre assuntos pertinentes sobre a psicologia. Mas se você quiser adquirir o livro e ver o capítulo dessa maravilhosa da Laína, você vai ter o link aqui na descrição e você pode acessar e comprar pelo link. Mas você também pode seguir nas redes sociais, né? Comentar aí o que você achou da entrevista, me dizer o que você, como profissional ou como paciente, tem de experiência com relação à espiritualidade, junto com a psicoterapia, ou com psicólogos, ou com a psiquiatria. Enfim, eu vou adorar saber aí como é que é essa vivência de vocês, não só como paciente, mas também como profissional. E a gente se vê no próximo episódio.